Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos mais uma vez. Que você sinta-se, eu acho que você já deve estar se sentindo, e eu espero que você esteja se sentindo na presença de Deus. Mas mais do que isso, que essa realidade nunca mude. Porque a presença de Deus não é algo que não é um lugar onde a gente vai. A presença de Deus é algo que a gente pode desfrutar em todo o tempo. Não é um lugar onde Ele não está. Não há um momento onde a gente não pode desfrutar da presença dEle. E isso é talvez uma das partes mais bonitas sobre Deus ser quem Ele é. Que Ele não está restrito. Como diz o próprio Jesus falou para a mulher samaritana, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, eu habito com contrito e humilde de espírito. Ele está. Quando você for embora, Ele vai estar com você. Quando você estiver na sua casa, Ele vai estar com você. Você que está na internet nos acompanhando, Ele está com você. E se você agora resolver fechar a página, não quero assistir esse culto, Ele vai continuar com você, mas não faça isso. Mas você é livre. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro dia da semana. Tem alguém que está vindo pela primeira vez nessa semana de oração? Tem. Beleza, sejam bem-vindos aí, tá bom? Todo mundo que levantou a mão. Tem gente lá no fundo também que levantou a mão? Que eu só olhei para frente, que desculpa. Tem gente lá também? Tem lá no fundo. Então sejam muito bem-vindos. Eu estou dando as boas-vindas, mas eu não sou daqui também, mas tá tudo certo. Mas eu acho que se você é bem-vindo, né? Da minha parte, pelo menos. Não, da parte da pessoa que te convidou também, você é muito bem-vindo. A gente tem nessa semana falado um pouquinho, o tema da nossa semana é Venha o Teu Reino. A gente tem falado sobre a realidade do reino de Deus e como esse reino, ele é real e ele pode ser real para a gente hoje. Ou seja, Deus, a presença de Cristo. A presença de Cristo é algo para a gente desfrutar dela hoje. A plenitude da presença dele é algo que a gente ainda vai desfrutar no futuro. A gente vai falar disso no sábado, mas hoje, para agora, é algo que a gente já pode viver. A gente já pode ver a presença de Cristo, a gente já pode ver sobre o reinado de Cristo. Pode ser que a gente esteja vivendo em um mundo que não se rendeu a Cristo. Pode ser que a gente esteja... Nós nos relacionamos com pessoas também que não se renderam a Cristo, mas isso não quer dizer que nosso coração não será um território do reinado de Cristo. Nós vivemos o reinado de Cristo. E a gente falou um pouquinho sobre o reino sábado. Quem é o rei desse reino? Que é Cristo. Ontem a gente falou que o reino só é percebido por quem nasce de novo. E nascer de novo é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. E uma vez guiados pelo Espírito, nós nos despertamos para nova perspectiva de vida, para uma nova possibilidade de vida. E nessa nova possibilidade, direcionados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, nós começamos a entender o reino. E entender o reino nada mais é do que entender quem Cristo é, como Ele funciona e como Ele espera que a gente funcione na relação com Ele. A gente vai continuar a nossa caminhada hoje. Hoje também eu estive lá no... Deixa eu lembrar onde eu estive. Sim. Eu estive lá no colégio... Isso! No Bom Retiro. CCA, porque tem vários nomes no mesmo colégio, aí eu fico meio confuso. Mas eu estive lá no CCA Bom Retiro. E eu achei interessante porque é CCA Bom Retiro. E aí alguém falou, você vai no colégio de Bom... Alguém mandou para mim que alguma coisa CCA BR. E eu fiquei, será que é a mesma coisa? Daí eu falei, claro que é a mesma coisa, né, Tiago? É só ser um pouco, só pensar um pouco, né? Mas eu fiquei um pouco em dúvida um tempo. Eu não sei se tem alguém que é aluno do CCA BR e que está aqui. Tem gente que é, você também. Alguém que estava do sexto ao terceiro ano, vocês estavam lá hoje de manhã? Tava? Então, vai ser meio repetido, viu? Não, mas fica aí, não vai ser mais ou menos repetido. Estou um pouco criativo. Vamos lá para a Bíblia, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vai abrindo a Bíblia aí, a gente já falou dos evangelhos, a gente passou os dois últimos dias, os dois últimos dias, que foram na verdade os dois primeiros dias, sábado e domingo, a gente passou pensando a respeito olhando para o Evangelho de João e pensando em coisas que estão escritas no Evangelho de João. A gente já falou um pouquinho ontem sobre por que tem os evangelhos, por que essa diversidade de evangelhos. E eu não sei se você se lembra, ontem eu falei que o Evangelho de Mateus ele foi escrito pensando num público judeu, basicamente judeu. Uma coisa muito que a gente precisa começar a considerar quando a gente lê a Bíblia, e às vezes a Bíblia não faz muito sentido para a gente, porque a gente sempre vai para a Bíblia pensando que ela foi escrita para a gente. A gente tem uma autoestima muito boa. Porque a gente abre a Bíblia e fala, Jesus, olha o que Deus disse para mim. Tá tudo certo, Ele está falando com você. Mas para você entender o que Ele está falando com você, você precisa entender o que Ele disse para a primeira audiência. A primeira audiência do texto bíblico não é você que está hoje sentado na Igreja Central de Curitiba. Mas eu sou tão especial para Jesus. Tudo certo.
Ele ama, está tudo certo. Mas você não é a principal audiência do texto bíblico, a primeira audiência. Entende? A primeira audiência de Mateus não somos nós que vivemos no ano de 2017 aqui em Curitiba. Não somos nós, não somos os brasileiros. A primeira audiência dele era o povo judeu, e a gente precisa entender isso. Entendendo que é o povo judeu, a gente precisa entender que esse povo ele tem uma história, e a história dele se repete em Cristo. Eu vou tentar ser bem rápido com isso, porque a gente vai voltar a essa ideia em outro momento, então eu vou tentar passar por essa ideia de uma forma bem rápida. Antes disso, se você me permite, a gente vai orar, tá bom? Feche seus olhos, vamos pedir para que Deus nos guie nessa caminhada junto com a palavra. Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por tudo aquilo que a gente já viu, por tudo aquilo que a gente já viveu. E nesse momento, com a palavra aberta, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração também aberto, os nossos ouvidos atentos. Livra-nos das dispersões, das distrações e leva-nos totalmente com a nossa mente, com as nossas emoções, que a nossa razão e emoção estejam todas comprometidas em ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Já que eu orei, lembrei de uma coisa. Se você quiser, todos os dias a câmara de oração está aberta a partir das 6h30, das 18h30. Então, se você quiser chegar mais cedo e gastar um tempo em oração, faça isso, tá bom? Chega um pouquinho mais cedo, vá lá para a câmara de oração. Se você não sabe onde é a câmara de oração, pergunta para alguém que sabe. Estou brincando, é no quarto, é isso mesmo? É no quarto andar. E é só aquele elevador que vai, né? Sim? É, só aquele elevador lá que vai. Se você pegar esse aqui, você não vai chegar. Mas onde você parar, você ora, entendeu? Mas se você quiser ir na câmara de oração, você tem que ir por aquele lá, beleza? E venha um pouquinho mais cedo e ore. Se você não quer ir até a câmara de oração, ore por aqui mesmo. Mas faça isso. Nós vivemos em um tempo em que a gente foge muito do silêncio e da solidão. A gente pega no sono conversando com gente que está longe. Quem mora sozinho sabe disso. Você mora sozinho, você pega no sono falando com gente que está longe, porque a gente foge de todo jeito da solidão e do silêncio. Mas o silêncio é bom. A solidão também faz parte. E às vezes um momento a sós com Deus de solidão e de silêncio vai fazer muito bem para você também. E um outro recado também, vocês têm visto aqui todo dia, no final do culto, o Gabriel Tavella tem cantado. Ele vai cantar hoje de novo. E quem que é o Gabriel Tavella? É só ficar até o final do culto, ele vai cantar, tá? Mas ele também tem um trabalho, ele tem um CD que ontem também já esteve lá, para quem quiser levar um pouquinho do trabalho dele. Ele tem esse ministério que está começando, e o CD dele é produção do maestro Jader Santos, que alguns de vocês conhecem. E é isso, você passa lá e pega o CD. Não, é passar e pegar, entendeu? É um lance de compra mesmo. Mas é isso, você pega desse dinheiro. Mas vai estar lá a saída também. Daqui a pouquinho ele vai cantar para a gente. Mateus capítulo 3. Eu falei do povo de Israel. Pensa o seguinte. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o personagem central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia gira em torno de Cristo. Cristo é o personagem central. Certo? De alguma maneira, o que acontece há um fenômeno que é possível de ser percebido, que é o seguinte: a experiência do povo de Israel, ela será vivenciada pelo Cristo. E a experiência do Cristo será depois vivenciada pela igreja. O povo de Deus converge em Cristo. O povo de Deus tem uma experiência e essa experiência vai ser vivida por Cristo. Cristo tem a sua experiência que também será reproduzida, também será vivida pelo povo de Deus. Entendeu? Eu vou exemplificar também para ficar mais claro. O povo de Deus vai para o Egito. Se você sabe bem disso, o povo de Deus não foi para o Egito por obrigação, forçadamente. Eles foram para o Egito por quê? Havia uma fome na terra, e então José estava lá, era o príncipe lá no Egito, e aí então o que acontece? Era o príncipe do Egito, mas não o príncipe do Egito Moisés. O pessoal aí está influenciado pelos filmes. O príncipe do Egito, ele é o príncipe José. José é o governador, administrador lá das riquezas de Faraó, e aí então o povo vai para o Egito. Jacó e sua família vão para o Egito para quê? Para não morrer. No Egito eles encontram abrigo. O que acontece com Cristo quando está sendo perseguido, quando vem o decreto de morte para as crianças, Cristo foge para onde? Para o Egito. José e Maria fogem para o Egito. Mais tarde o povo vai sair do Egito, e eles vão sair do Egito, e na saída deles do Egito, eles passam pela água. Eles passam e atravessam o Mar Vermelho. Jesus sai do Egito,
Depois de um momento, na experiência dele, antes de começar o seu ministério, ele vai passar pelas águas do batismo. De onde Jesus vai para o batismo? Para o deserto. De onde o povo vai depois de passar pelo Mar Vermelho? Vai para o deserto. O deserto, então, é aquilo que vai ser o porta de entrada para Canaã. É onde o povo é testado. O deserto é o lugar do teste do Cristo. A gente vai ver que isso acontece depois com a igreja. Apocalipse capítulo 12, a mesma sequência acontece. É um povo que todo o tempo é fugitivo, é um povo que precisa buscar refúgio todo o tempo. O povo de Deus também, no livro de Apocalipse, a igreja agora, também vai ver esse mesmo fenômeno. Nós individualmente somos convidados a passar pelas águas do batismo. E depois das águas do batismo, o que vem? Deserto. Ai, mas eu queria uma vida feliz depois de batizar. Vai ter também. Tem um monte de alegria. Mas tem deserto. Vai passar também pelo deserto. E por que a gente passa pelo deserto? Porque a gente precisa entrar na Canaã, na glorificação. A experiência de Cristo, a experiência do povo se repete em Cristo. A experiência de Cristo é a experiência do povo de Deus. Dito isso, vamos para Mateus capítulo 4, que eu já falei que eu ia para Mateus. Eu falei 4, né? Agora? O que eu tinha falado antes? 3 então. Capítulo 3, verso 13. Por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. É Jesus agora passando pelas águas? Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É esse o texto. Jesus então vai da Galileia para o Jordão para ser batizado por João Batista. O texto anterior já é João Batista anunciando que Jesus viria. A porção de texto anterior é isso, é João falando que Jesus viria, que Jesus chegaria, e quando ele chegasse, ele traria o reino. No texto de Lucas fala sobre isso, no texto de Marcos fala isso. A chegada do Cristo é a chegada do reino de Deus. Ele vai vir, ele vai trazer o reino. Ele vai ser o divisor de águas. Ele vai ser aquele que vai trazer o juízo também. Se você ler alguns versos anteriores, o verso 12 fala isso. Ele virá e ele será também instrumento de juízo. Porque Cristo é amor, Deus é amor e Deus é justiça. Deus traz absolvição, mas Deus traz juízo. Deus é o instrumento que traz a bênção, mas ele também é aquele que, por mais que a gente não goste muito, traz também o fogo do juízo. E Jesus é o instrumento do juízo. Talvez isso soe um pouquinho estranho para você. Isso vai ficar claro em algum outro dia da semana. Ou não. Vai sim, estou brincando. Jesus, então, ele vem anunciado por João. Agora Jesus vai para ser batizado por João Batista. Eu não sei se você já pensou um pouco sobre isso. Mas você tem noção que Jesus teve que ser ensinado que ele era o Messias? Já pensou sobre isso? Que Jesus nasce como uma criança normal e ele então precisa aprender e acreditar naquilo que a mãe dele está dizendo, que ele é o Messias. Jesus não nasceu com um chip, com um software que de repente, quando ele tinha uns 6 anos, colocaram para rodar e ele agora sabia de tudo. Jesus simplesmente, em algum momento, desde a sua infância, ele é ensinado sobre a maneira como ele vem ao mundo, a maneira como ele nasce. E a mãe dele vai tentando convencê-lo de quem ele era. A mãe da gente sempre tenta convencer a gente de quem a gente é, né? Você não é menino. Primeiro que a mãe fala, uma das coisas que a mãe tenta convencer a gente é que a gente não é todo mundo. Todo mundo. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe sabe do que estou falando. A mãe tenta convencer a gente das coisas. A mãe tenta convencer da gente da educação que ela deu. Não foi essa educação que eu te dei. Que a gente aprendeu na rua. A mãe de Jesus tinha esse mesmo esforço. Tentar convencer de quem ele era. Jesus entendeu isso. Ele tanto entendeu que na adolescência ele está lá no templo, ele é esquecido pelos pais, os pais vão seguindo a viagem embora lá de Jerusalém, e ele fica lá conversando com os doutores da lei, e em algum momento ele diz: eu estou cuidando dos assuntos do meu pai. Ele já tinha entendido quem ele era. Jesus já sabia que a filiação dele não era simplesmente José e Maria, que a filiação dele era Deus, ele era filho de Deus. Ele fala: eu estou cuidando dos assuntos do meu pai. Mas não existe nenhum momento
nenhum momento do relato bíblico, e provavelmente nenhum momento da adolescência e infância de Cristo, existe uma teofania, existe uma aparição de Deus, uma manifestação de Deus dizendo, você é quem sua mãe disse que você é. Em nenhum momento isso acontece. Em nenhum momento o céu fala para Jesus quem ele é. Em nenhum momento o Espírito vem e fala quem ele é. Em nenhum momento Gabriel aparece para Cristo falando quem ele é. Em nenhum momento Jesus tem esse encontro. Ele simplesmente tem as informações da mãe, o texto, as profecias que falavam sobre ele, e de repente ele está lá achando que ele é realmente quem a mãe falou que ele é. Ele está acreditando. É mais ou menos quando a mãe da gente fica falando que a gente é bonito, que a gente é bonito, que a gente é bonito, e a gente acredita. Tem alguns que estão acreditando piamente nisso. Olhar de mãe é olhar de mãe. Né? A gente tem que ter essas coisas. Minha mãe, quando eu era pequeno, eu jogava bola e minha mãe falava, nossa, como você tá jogando muito. Minha mãe nunca via jogo, mas era comentarista. Nossa, como você está bem. Aí eu mudei de escola. Na escola onde eu estava, todo mundo era ruim. Pensa numa escola de gente ruim de jogar bola. Era a escola onde eu estudava. Aí eu reinava, né? Aí eu fui para uma outra escola. Minha mãe estava mentindo para mim. A mãe de Jesus falou para ele quem ele era. Agora ele vai ser batizado por João. Porque em algum momento ele entendeu que isso era cumprir as Escrituras. Por que ele tinha que ser batizado por João? Porque é uma coisa bem simples. Jesus em Mateus, ele é o rei. E o rei precisa ser ungido. O rei, ele precisa ser aprovado por Deus. Os reis do Antigo Testamento, Davi, Saul é ungido rei. Davi é ungido rei. Salomão é ungido rei. Roboão é ungido rei. E depois vira uma bagunça que tem um monte de gente não sendo ungida rei. Reis ilegítimos que são levantados. Reis ilegítimos que passam a ser ungidos por sacerdotes falsos, por deuses falsos. Mas até então, o rei, ele era ungido. O que era o rei ungido? O rei ungido, ele era empossado como tal. Talvez ele não começasse a reinar, como acontece com Davi. Davi é ungido rei, mas quem está no trono é Saul. Só que diante de Deus, quem é rei é Davi. Porque o rei ungido por Deus era Davi, mesmo Davi não estando assentado no trono. O rei precisava da unção, o rei precisava ser ungido como tal, reconhecido pelo céu como tal. E agora vai Jesus para ser batizado por João Batista. Ele é batizado por João Batista. E aí então agora recebe a confirmação de quem ele é. Eu falei um pouquinho disso hoje de manhã, por isso que eu estou falando do pessoal que estava lá hoje de manhã na Bom Retiro. CCA Bom Retiro. Obrigado. A senhora vai soprando aquilo que eu esqueci, tá bom? Eu falei isso um pouquinho para eles hoje. Você sabe quem você é? Eu posso andar? Ah, posso, né? Tipo assim. Na verdade não é assim. Ah, eu posso andar, né? Então tá bom, eu vou andar. Tô indo embora, tô brincando, não vou embora não. Eu vou perguntar para alguém. Deixa eu ver para quem. Você. Quem é você? Aline. Vocês conhecem a Aline? Sim. Fala assim aí, você não conhece também? Porque alguma Aline você conhece. Quem conhece alguma Aline? Então, você conhece a Aline? Beleza, tudo certo, a gente conhece a Aline. Aline. Aline é seu nome ou Aline é quem você é? Então, por que quando eu perguntei quem você é, você respondeu Aline? Hã? Ficou nervosa? Boa. Isso é comum? Perguntar quem a gente fala o nosso nome. Seu nome diz quem você é? Se você andar com um crachá com o seu nome pendurado, todas as pessoas vão saber quem você é? Ou elas vão saber como você se chama? Eu me chamo Tiago. Você não está sabendo ainda, mas é esse meu nome. Tiago é a versão portuguesa do nome de Jacobos, que é o grego de Tiago, que é a versão do Jacó. Que quer dizer? Enganador. Estou mentindo para vocês. Estou mentindo sobre estar mentindo também. Não, eu não quero que meu nome me defina. O nome da gente é o nome que a gente carrega, mas não é quem a gente é. Se eu perguntar para você quem você é, o que você me diz?
Se eu perguntar, baixa a cabeça se você não quer participar. Tô zoando. Deixa eu ver. Você, que olhou para mim, bem na hora você olhou para mim. Eu passei a olhar porque você olhou para mim. Como é que é seu nome? Você mesmo. Nelson. Nelson, quem é você? A resposta que você quiser. Você é um conjunto de átomos. Faz sentido? Nelson, vírgula, conjunto de átomos. Mais alguma coisa, Nelson, que te defina? Porque eu também sou um conjunto de átomos. Mas como é que eu diferencio eu, conjunto de átomos, e o Nelson, conjunto de átomos? O cavanhaque, você é o conjunto de átomos com cavanhaque. Consciência. Tá. É uma coisa? Ele é um... Estamos chegando em algum lugar. Quem a gente é? É importante a gente saber quem a gente é. Sabe por quê? Porque se eu não sei quem eu sou, se você não sabe quem você é, você vai ficar sempre confuso. E as pessoas vão te ajudar e você vai ficar todo o tempo manipulando sua própria identidade. Como a gente faz, geralmente. Manipulação da identidade é um termo muito comum usado, não muito comum, mas é um termo de vez em quando usado pela antropologia brasileira, principalmente, que é a ideia de que em algum momento, em confronto com os diferentes, nós manipulamos as nossas identidades para se camuflar. Como, por exemplo, eu estou em um determinado grupo e eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu creio, eu não tenho muito claro quem eu sou. Então eu entro em um grupo que eu percebo que é um pouco diferente, então eu manipulo a minha identidade e passo a ser como eles são. Então eu venho para a igreja e eu vejo todo mundo na igreja funciona de um jeito, então eu manipulo minha identidade e passo a ser crente. Entende? Aí eu saio da igreja e eu vou então agora para algum outro lugar, no trabalho. E as pessoas no trabalho funcionam de uma outra maneira, então eu manipulo minha identidade e passo a ser como as pessoas do trabalho são. De certa forma, faz parte do nosso ser a adaptação. O problema é que nesse adaptar-se, muitas vezes, nós nos adaptamos e deixamos de ser. Nós nos adaptamos e perdemos em algum momento a nossa identidade. Deixamos de saber quem a gente é. Só que como é que eu vou saber quem eu sou? Onde você vai descobrir quem você é? Aí tem uma coisa importante. Esses dias eu estava falando disso e um menino falou assim, molecada é sinistra, né? Aí eu estou falando disso daí, quem é você? Onde você vai descobrir quem você é? E aí um menino falou, no Google. Ligeiro, né? Eu me lembro que cheguei perto dele e falei, no Google, boa resposta. E eu perguntei para ele, como é que é seu nome? Aí ele falou o nome inteiro dele, João, Pedro, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é não sei o que lá, você entendeu? E eu falei, João Pedro, então tá bom, esse é seu nome? Eu peguei o celular e coloquei o nome dele no Google. E aí o Google não disse nada. Não tinha. Eu falei, você é esse João Pedro aqui? Não, não sou eu. Então, João Pedro, nem o Google sabe quem você é, cara. Nem o Google sabia quem ele era. Como é que a gente sabe quem a gente é? Guarda uma coisa na sua cabeça. Tudo que é porque alguém disse que é. Entendeu? Todas as coisas que são, em algum momento, alguém disse que elas são o que elas são. Por exemplo, eu vou aproveitar até tomar água. Daí eu faço isso com o copo. Que a irmã ontem ela deixou o copo d'água aqui para mim e eu não bebi, mas eu estou valorizando agora o copo d'água. Obrigado, irmã. Isso aqui é um copo. É um copo? Tá ligado? Isso aqui é um copo. E quem te disse que isso é um copo? Quem? Quem fez o copo? Quem fez o copo falou que isso aqui é copo. Você pode olhar para isso aqui e dizer o seguinte, não, isso aí é uma câmera fotográfica. Beleza? Você pode chamar do que você quiser. Mas quem fez sabe o que é. Quem fez disse que isso é um copo. Quem diz o que as coisas são é quem fez as coisas. Quem faz as coisas diz o que elas são. Então quem vai dizer quem você é? Quem fez? Esse talvez seja um dos grandes lapsos da evolução. Porque na evolução a gente não tem como construir identidade a partir de origem. Porque a origem não diz que nós somos, a origem diz que nós somos um conjunto de átomos.
que se organizou. Mas isso não nos distingue uns dos outros. Isso aqui é um copo. Quem fez disse que isso aqui é um copo. Quem Deus disse que você é? Sabe quem Deus disse que você é? É o que ele disse para Cristo. Versículo 17. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso é maravilhoso. O que Jesus tinha feito já? Quantos milagres ele tinha realizado? 0. Quantos sermões ele tinha pregado? 0. Quantas pessoas ele havia convertido? 0. Jesus não havia curado ninguém, Jesus não havia feito nada de especial, Jesus não havia feito absolutamente nada, ele tinha apenas uma informação que a mãe dele tinha dado, ele acreditou nisso e ele vai até ser batizado, e nesse momento o céu resolve se manifestar e dizer: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você, você é o meu filho amado. Mais tarde isso será reforçado no Monte da Transfiguração. Jesus sobe até o monte com Pedro, João e Tiago, tem um momento lá, o encontro com Moisés e com Elias, e então vem a voz dizendo: este é o meu filho amado, ele é o meu filho amado. O que ele fez para ser filho amado? Nada, ele é isso que ele é a natureza dele. Quem Deus diz que Jesus é? Este é o meu filho amado, e é isso. Nós passamos grande parte do nosso tempo tentando conquistar a aceitação das pessoas. Nós nos vestimos e colocamos determinadas roupas para ver se a gente é aceito. Nós mudamos o nosso estilo de roupa porque nós queremos ser aceito. Nós mudamos o nosso palavreado porque queremos ser aceito. Eu tenho uma dificuldade com sotaques e com expressões regionais, porque eu fico com vontade de usar. Fico com vontade de falar: eu estava lá com a piazada, mas não é meu isso. Eu não uso piazada. Mas acho massa. Eu vou começar a usar. Massa vocês não falam muito, falam? Falam? Então nem é meu então isso. Eu não sei, eu falo coisas de vários lugares. Mas olha só, a gente muda a nossa linguagem porque a gente quer ser aceito. A gente deixa de fazer coisas porque a gente quer ser aceito. Grande parte do nosso tempo a gente passa tentando conquistar as pessoas. Todo mundo aqui já tentou conquistar alguém, né? Tem alguns que estão tentando agora e não estão conseguindo. E às vezes é melhor que você não esteja conseguindo. E tem alguns que estão conseguindo. E pensa bem, porque talvez você está conseguindo. Tem alguns aqui que já foram conquistados. A gente passa tempo tentando conquistar, a gente quer conquistar, a gente vai para uma entrevista de emprego e a gente quer conquistar a pessoa que está nos entrevistando. Qual que é o seu maior defeito? Se eu falar qual é o meu maior defeito, eu não vou conquistar o sujeito. Na entrevista de emprego, qual que é o seu maior defeito? Meu defeito é que eu chego atrasado em tudo. Você vai falar isso? Não dá. O que a gente fala quando pergunta qual é o nosso maior defeito? Meu defeito é que eu gosto de tudo no lugar. Eu sou muito organizado. Porque a gente quer conquistar. A gente quer conquistar, então a gente cria as qualidades. A gente quer conquistar as pessoas, e aí a gente descobre que a pessoa que a gente quer conquistar, ela gosta de uma determinada comida. E a gente passa a pensar o seguinte: eu tenho que gostar disso também. Eu tenho que aprender a cozinhar isso. Eu tenho que abrir uma fábrica disso. Por quê? Porque a gente quer conquistar. Todo tempo a gente passa tentando conquistar o amor das pessoas. A gente passa fazendo isso em todos os lugares. Pensa bem em quantas vezes, em quanto tempo a gente não gasta tentando conquistar as pessoas. Tentando ver se elas nos amam, se elas nos aceitam, se elas nos abraçam. Essa é a grande tônica quase da nossa existência. Todo tempo a gente passa tentando conquistar o amor das pessoas. E qual que é a pior parte disso? Que a gente entendeu que a gente tem que fazer isso com Deus também. Que eu tenho que conquistar o amor dele, que eu tenho que merecer o amor dele. Então eu tenho que cumprir uma certa quantidade de normas para que ele me ame, para que ele me aceite. E então eu tenho que passar a ir à igreja, eu tenho que mudar a minha roupa, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de usar isso, parar de usar aquilo, parar de comer isso, parar de comer aquilo, guardar esse dia, eu tenho que fazer esse monte de coisa. E aí então Deus vai gostar de mim. Sei que tem alguns aqui que talvez não são adventistas, mas para você que é adventista, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa listinha mental que você tem de coisas que você tem que fazer para Deus te amar, ela é uma mentira. Ela é enganosa. Não, eu tenho que fazer isso. Se eu fizer... E a gente entende que o amor de Deus é algo que a gente vai alcançar, porque a gente vai fazer tudo certo. Posso dizer uma coisa para você? Deus te ama porque Deus te ama e você está aqui na igreja hoje.
Se você não estivesse aqui, estivesse na sua casa, o amor dele continua o mesmo. Pô, devia ter ficado em casa. Poderia. Poderia. Você é livre. A gente transferiu isso. Essa nossa necessidade de ser amado, a gente transferiu para Deus. Essa necessidade de conquistar amor. Porque parece que quando as pessoas nos amam sem a gente conquistar, parece que a gente não merece. Sabe quando você recebe um presente e fica constrangido? Você recebe um presente e fala, nossa, eu não merecia isso. Nossa, mas eu fiz... Eu não sei se você já ganhou um presente e ficou constrangido com o presente que você ganhou. Eu lembro a primeira vez que minha esposa me deu um presente, nem era esposa, era namorada ainda. E ela me deu uma bermuda e eu era, pensa, num sujeito pobre. Um universitário que nada tem. E aí ela me inventou de dar uma bermuda. A gente estava junto fazia um mês. Mas muito precoce esse negócio de não estar presente agora. Eu lembro que ela me deu uma cesta de chocolate uma vez, eu não tinha dinheiro, eu fiz um negócio de casca de árvore lá, uns 4 bombons. Era o que dava. Mas ela me deu um presente, ela me deu foi um dos piores momentos, porque ela me deu e eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu não merecia. Eu peguei a bermuda e ela me deu, comprei e tal, e ela tirou do armário e eu, obrigado, e deixei do lado. Eu não quero esse presente, porque eu não mereço esse presente, então eu não quero. Foi a primeira das crises. Porque eu não merecia, eu não tinha feito nada por merecer. A gente não está acostumado a receber coisas de graça e nem a dar coisas de graça. Toda hora a gente está comprando, toda hora a gente está vendendo, toda hora as pessoas têm que conquistar o nosso amor e toda hora a gente tem que conquistar o amor delas. E aí vem Deus e diz o seguinte para você hoje, nessa noite. Se você está fazendo tudo certo, você é meu filho amado. Se você está fazendo tudo errado, você é meu filho amado. Se você essa semana construiu coisas maravilhosas, você é meu filho amado. Se você está destruindo tudo aquilo que já foi construído, você é meu filho amado. Se você está em relacionamentos que te fazem bem, que abençoam a vida das pessoas, você é meu filho amado. Mas se você está em relacionamentos destrutivos que te afastam de mim, você é meu filho amado. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Você tem noção que o céu olha para você e desde quando você nasceu, você já é conquistado, você já conquistou o céu, conquistou o amor do céu. Porque você chegou nesse mundo e você é um filho amado de Deus. É isso que você é. E é isso. Obrigado, boa noite. É só isso. E não precisa ser conquistado, não precisa ser trabalhado, você não precisa pensar que é porque você acerta muito que você vai ter alguma coisa, porque no reino de Deus, quem são as pessoas que abraçam o reino de Deus? No reino de Deus tem que ter essa noção primária, eu faço parte do reino, eu abracei o reino de Deus, e no reino de Deus eu entendo que a minha identidade é a identidade de um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Quando você faz tudo direitinho, você continua sendo amado por Ele, e Ele não passa a amá-lo mais porque você está aqui na igreja, nem amá-lo menos se você fica em casa. Você é um filho amado de Deus. Se você vai dar conta de seguir o caminho, Ele vai te amar. E se você não der conta e sair tropeçando e catando o cavaco, Ele vai amar você. Entende isso? Você é um filho amado de Deus. Vá em paz para sua casa. Vá viver em paz o resto da vida. Sabe qual é a nossa dificuldade de crer? Como é que é o nome da senhora? Cleo. Cleo. Não tem que fazer nada. Sabe o que a senhora tem que fazer, dona Cleo? Sabe o que tem que fazer? Fazer o que Cristo fez. Ele ouviu, tu és meu filho amado. E vai viver com isso. Sendo filho amado. É crer. É acreditar que você é. Cleo, você é uma filha amada de Deus. E se tiver gente que não gosta de você, eles não mudam o que Deus pensa sobre você. Se as pessoas te abraçarem, elas são instrumentos do abraço de Deus. Quando as pessoas me amam, elas estão amando em nome de Deus. Quando elas estão me detestando, elas não podem mudar o fato de que Deus me ama. Você é um filho amado de Deus. E não vai mudar. O problema é que no reino a gente precisa entender duas coisas.
que se eu sou filho amado de Deus, você mora em Santa Cândida, né? Eu ontem falei de Santa Cândida, que fica ali no outro planeta. Não é tão longe assim. Não, é o que eu... Rio Branco do Sul é um bairro? Ah, tá. Onde que fica Rio Branco do Sul? A região metropolitana de Curitiba. E chama Rio Branco do Sul porque deve ser em referência ao Rio Branco no Acre, né? Tipo, é do Sul. Como é que é seu nome? Christian. Pensa o seguinte. Eu sou um filho amado de Deus, certo? Fala certo aí, bicho. Que é só para você, só. O título. Eu sou um filho amado de Deus. O Christian é um filho amado de Deus. No reino de Deus, quando eu entendo que eu sou um filho amado de Deus, eu preciso começar a olhar para o Christian e entender que ele também é. Como é que você trata um filho amado de Deus? Como é que você se relaciona com o filho amado de Deus? Se eu sei que o Christian, se ele fosse o único pecador desse mundo, Jesus viria para salvá-lo, ele pode morar em Santa Cândida. Ele é um filho amado de Deus. E ele, por ser filho amado de Deus, se ele mora lá em Santa Cândida e ele está precisando de ajuda lá em Santa Cândida, cara, tem que ir, bicho. Mas é muito longe, mas é um filho amado de Deus. É entender que o outro também é um filho amado de Deus. Não sou apenas eu, essa não é apenas a minha identidade, essa é a identidade de todo mundo que está aqui, essa é a identidade de quem está lá fora, e tem filhos amados de Deus que estão lá fora. Tem filhos amados de Deus que não gostam da gente, mas são filhos amados de Deus. Todos nós que aqui estamos somos filhos amados de Deus, e aí isso tem que mudar as nossas relações, tem que mudar a nossa maneira como a gente respeita as pessoas, como a gente lida com as pessoas, porque nós vivemos em um mundo que todo o tempo nos chama para um tipo de vida covarde, que é um tipo de vida em que a gente recebe uma notícia lá de longe, a gente cria um afastamento das pessoas, e a gente faz, aqui alguns mais novos vão entender bem isso, morre alguém lá em um outro lugar, o que a gente faz com essa notícia? A gente transforma isso em meme, e replica nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Por quê? Porque a gente acha que a desgraça alheia é motivo de riso para a gente, porque a gente não entendeu que eles são filhos amados de Deus. A gente pega as notícias dos refugiados na Síria e isso transforma-se em piada para a gente. Por quê? Porque a gente não entendeu que eles são filhos amados de Deus. A gente se sente no direito de entrar no Facebook e escrever um texto cheio de palavrão e ofendendo pessoas porque eles são corruptos, eles são filhos amados de Deus. Mas eles estão fazendo tudo errado e você fez tudo certo por acaso? São filhos amados de Deus. E quando eu penso são filhos amados de Deus, a fofoca tem que ficar de fora, porque a gente não fala mal de quem é filho amado de Deus. A gente não deprecia quem é filho amado de Deus. A gente não humilha quem é filho amado de Deus. A gente não maltrata quem é filho amado de Deus. A gente não fica indiferente a quem é filho amado de Deus, porque é um filho amado de Deus. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. O céu olha para a gente e diz, você é um filho amado de Deus. Mas tem os filhos amados de Deus que não gostam muito de mim. Eu ontem falei isso, repito, isso não é problema seu. Mas ele está me fazendo mal. E tem bastante filho amado de Deus fazendo mal para a gente, né? A gente às vezes está sofrendo na mão de uns filhos amados de Deus. Porque tem filhos amados de Deus que aceitaram serem sequestrados e serem chamados de filho do diabo. Tem filhos amados de Deus que resolveram mudar de casa, mas Deus continua os amando. Tem filhos amados de Deus que resolveram aceitar um outro tipo de filiação. Como é que a gente faz com eles? Como é que a gente faz com os covardes que nos atacam? Como é que a gente faz com as pessoas que tiram um pedaço do coração da gente? Como é que a gente faz com os filhos amados de Deus que não nos amam, que não nos tratam com amor, que não nos abraçam, que não nos acolhem? Como é que a gente faz com aqueles filhos amados de Deus que na nossa infância tiraram a pureza que a gente tinha? Como é que a gente faz com os filhos amados de Deus que passaram a perna na gente? Como é que a gente faz com os filhos amados de Deus que têm desonestamente nos enganado? Como é que a gente faz com os filhos amados da gente que nos traíram, que nos decepcionaram? Como é que a gente faz com os filhos amados de Deus que com palavras duras nos humilham? Como é que a gente faz com os filhos amados de Deus que talvez venham aqui na frente e falam bonito, mas aí pertinho da gente nos fazem mal?
Como é que a gente faz com esses filhos amados de Deus? Eu não sei. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei de uma coisa. Deus se responsabiliza pelo coração dos seus filhos. E se você é alguém que tem o coração ferido por um outro filho de Deus, o Pai cura. O Pai cura. O Pai restaura. O Pai visita seus filhos amados todos os dias. E hoje Ele está aqui para dizer para você que hoje é um dia dele curar seu coração que foi ferido por um filho dele. Ele não queria que os filhos dele ficassem ferindo uns aos outros. Ele não queria que um filho ficasse tirando pedaço um do outro. Ele não queria isso, mas isso acontece. Hoje, eu estou aqui para dizer para você duas coisas. Em primeiro lugar, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Alguém vai tentar te convencer do contrário. Mas não esqueça disso. Você não precisa se vestir bem para ser amado por Ele. Mas ninguém me aceita. O céu te aceita. Eu sei que isso parece muito vago, muito distante, né? Ah, mas o céu me aceita, Deus me aceita. E cadê Deus? Eu não sou Deus. Mas hoje em nome dele eu estou falando, Ele está aqui dizendo para você que você é amado por Ele. Ele podia ter me dito para falar outra coisa. Mas Ele te trouxe aqui numa segunda-feira para que você saiba disso. Segunda coisa que você tem que saber. Todos que estão ao seu redor são filhos amados de Deus. E alguns deles vão desafiar a sua capacidade de amar. Como é que a gente ama? A gente vai conversar disso amanhã. Não é um curso sobre amar, porque não existe o passo a passo. Ah, vamos fazer um passo a passo. Como amar em 5 passos? Não, não tem. Mas a Bíblia nos dá algumas ideias de como é que vive os filhos amados de Deus amando os outros. Mas por hoje, o Gabriel vai cantar uma música para a gente terminar. E essa música fala disso. Fala que tem alguém que ama a gente. Eu às vezes fico muito chateado, sabe com uma coisa? Que a gente prega dessas coisas, eu falo disso, a gente fala dessas, que a gente é amado por Deus. E alguém fala, mas a gente tem que fazer as coisas certinho. A gente tem que obedecer. Desculpa. Mas para que Ele ame não precisa fazer nada de certo. Porque se o amor de Deus é algo que eu conquisto, se o amor de Deus é algo que eu atraio para mim, se o amor de Deus é algo que eu faço acontecer, então Ele é simplesmente mais um dos tantos outros seres interesseiros por aí. Deus precisa ser melhor do que isso. Eu acho interessante quando a gente fala dessas coisas, a gente fala, mas isso daí é um evangelho muito água com açúcar. Esse é o evangelho, querido. Esse é um evangelho muito doce. O evangelho são boas novas. É claro que é doce. É que a gente fica querendo azedar o que Deus fez doce. A gente fica querendo tornar amargo o que Deus fez doce. Deus fez doce. E hoje Ele diz para você, você é um filho amado. Mas é muito simples, né? Esses tempos atrás, uma amiga me escreveu uma mensagem. E ela estava numa agonia. A agonia dela era porque ela não estava conseguindo se sentir bem. E ela ficava falando assim, eu estou fazendo tudo certo. Eu vou para a missão nas férias. Eu dedico parte do meu final de semana para a igreja. Eu faço tudo certo. E ela começou a fazer uma listinha de coisas que ela faz certo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo. E ela começou a fazer a listinha de coisas. E ela falou, eu faço tudo direito. Eu sou professora da escola sabatina, eu vou lá e abro lição, eu faço tudo certo. E parece que as coisas só dão errado. E ela estava falando que ela precisava de alguém. E eu preciso de alguém, eu quero um companheiro e eu oro a Deus por isso e não vem. Eu estou fazendo tudo certo. Eu falei para ela, você está fazendo tudo certo pelo motivo errado. Porque se você está fazendo tudo certo para conquistar alguma coisa de Deus,
está fazendo tudo certo, para ver se Deus se move no seu favor. E é isso que a gente faz. A gente quer ser fiel a Deus para ver se Ele nos dá coisas. A gente quer fazer coisas para ver se Deus vem para perto da gente. Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, por favor, me abençoa. Mas às vezes isso não acontece. Eu falei disso esses dias. Quantas vezes a gente não acorda cedo, ora, fala com Deus e sai achando que o dia vai ser o melhor dia da nossa vida, e é o pior dia da nossa vida. É possível que nos dias mais escuros da sua vida foram dias que você orou de manhã, foi o dia que você leu a Bíblia, foi uma semana que você estava toda vindo na igreja, semana de oração. Eu vou na igreja todo dia na semana de oração, porque no final Deus tem uma grande bênção para mim. Pode ser que Ele não tenha bênção nenhuma para você, que a gente não vai conquistar. E eu falei para ela, eu escrevi para ela, depois ela fala todas as coisas. Eu escrevi para ela algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Eu escrevi para ela: Aline, não é você, é porque eu também conheço outra Aline, como todo mundo conhece a Aline. Falei: Aline, você é uma filha amada de Deus. Em algum momento você precisa aceitar que isso é verdade. Você pode ser a pessoa mais ativa na igreja, Ele não te ama por causa disso. Ele te ama por quem Ele é e não por quem você é. Deus não me ama por causa de mim, Ele ama por causa dele, é quem Ele é. E em algum momento da nossa caminhada, a gente precisa entender que isso é suficiente. Eu não sei, eu não estou falando isso como uma realidade vivida por mim, porque em algum momento eu sinto tanta falta de coisas, de pessoas. Não pense que porque a gente é pastor, a gente fica seguro de todas as nossas emoções. Não. A gente sente a ausência das pessoas. Eu mudei lá para o IAP. Meus amigos todos ficaram em São Paulo, no IAP ali perto de Maringá. Todos meus amigos ficaram em São Paulo. Minha esposa ainda ficou lá um tempo, que ela está estudando e fazendo outras coisas. E eu me vi numa casa, sozinho lá na casa, no meio de um milharal. Primeiro você entra no meio. Quem já foi no IAP sabe como é que é. Tem um monte de milho. E lá no meio tem um colégio. É um piruá, colégio, no meio daquele monte de milho. E eu entrei lá, naquele colégio. E eu falei com Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém que eu conheço está aqui. Ninguém que eu amo está aqui. Você vai ter que me ensinar a amar esse povo. Eu estou aqui. Às vezes é difícil achar que o amor de Deus é suficiente, né? Mas em algum momento tem que ser. Em algum momento a gente precisa aceitar isso e viver sobre essa impressão. Porque quem consegue entender que o amor de Deus é suficiente vai conseguir ler o amor dele no contato das pessoas, na proximidade das pessoas. Hoje eu estou lá no IAP e me sinto amado pelas pessoas que estão lá. Me sinto amado por aqueles que não estão lá. Mas eu sei que em algum momento ou outro da minha vida ainda virão outras crises de falta de amor, de falta de abraço, de falta de aconchego. E eu quero me lembrar que um dia Deus me abraçou através do abraço de tanta gente amada. E que Ele vai me abraçar de novo, e de novo, e de novo. E se só tiverem braços cruzados, eu quero de alguma maneira, que eu não sei como, sentir o abraço dele, sentir que Ele me ama. Eu sou um filho amado dele. Ouça a música. Se está faltando amor para você, ou se você está em dúvida sobre quem você é, enquanto a música for cantada, lembre-se disso. Repita na sua mente: Senhor, eu sou um filho amado teu, eu sou uma filha amada do Senhor. Repita isso com você, é um mantra que você vai ficar repetindo. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Ouça a música. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém,
à espera de um pedido seu. Há alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo o encontrará alguém. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém. Há alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz. Há alguém que conhece bem cada noite que encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrará alguém. Quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém. Mesmo que seus olhos não enxerguem nada além, há um Deus bem perto. Você não está só. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém. Oh, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, há alguém. Há alguém. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você acredita nisso? Diz amém. Você acredita que as outras pessoas também são filhos e filhas amadas de Deus? Você acredita que as pessoas que você não gosta são filhos e filhas amadas de Deus? Você acredita que as pessoas que lhe maltrataram são filhos e filhas amadas de Deus? Então você vai fazer o seguinte: a gente vai orar. E você vai orar por duas pessoas. A primeira pessoa que você vai orar é por alguém que tem na sua vida e que faz você duvidar do amor de Deus. Alguém que já foi cruel com você. Alguém que já foi covarde com você. Alguém que talvez hoje ainda está te tratando injustamente. Alguém que fez você duvidar dos amores possíveis. Alguém que em algum momento fez seu coração se fechar.
Você vai orar não por essa pessoa, mas você vai orar dizendo para Deus: Senhor, eu não quero que o mal que me fizeram me façam duvidar do teu amor. Eu não quero que o mal que me fizeram feche o meu coração para o teu amor. Primeira oração. Segunda oração, você vai orar por alguém que você não gosta. Você vai orar por aquela pessoa talvez que você não suporta muito. Aquela pessoa que cobiça coisas que são suas. Aquela pessoa que desafia a sua paciência. Você vai orar por ela, tá? Você vai orar: Senhor, quero que o Senhor abençoe porque ele é um filho amado seu. Talvez você saiba de lutas que ele enfrenta. Você vai falar disso para Deus. Você vai exercitar a orar por um filho amado de Deus, mas que não é um irmão amado seu. E sobre você, eu vou orar depois. E aí tem um desafio muito simples. Você tem alguém nas suas relações que você sabe que estava precisando ouvir isso e não está aqui hoje. Você conhece alguém que está precisando ouvir isso e não está aqui hoje? De hoje para amanhã, em oração, você vai mandar uma mensagem para ela dizendo: olha, fulana, fulano, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que às vezes está muito pesado, mas você é um filho amado de Deus. Nada vai mudar isso. Você sempre será amado por Deus. Você sempre será amada por Deus. Não coloca condições. Não fala para ele: então já que você é amado por Deus, vem na igreja amanhã. Não. Só fala isso. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Se você quiser convidar para a igreja, também pode convidar, porque como eu tenho dito, você é livre. Você pode fazer isso? Não precisa fazer agora, mas depois a gente orar, quando for embora, amanhã. Mas não venha para a igreja amanhã. Aliás, venha para a igreja amanhã. Não venha para a igreja amanhã sem ter feito isso. Ah, mas e se eu esquecer? Vem do mesmo jeito, tá tudo certo. Mas pensa sobre isso, tá bom? Agora eu queria que você orasse. Feche seus olhos, como você está. Fale com Deus sobre essas duas orações. Você vai orar para que o seu coração, que foi fechado por alguém, machucado por alguém, não fique fechado para o amor de Deus. E você vai orar por uma pessoa que você não gosta muito. Tá bom? Então ore. Amado Deus e Pai, nós o chamamos de amado, mesmo tendo em nós um amor todo atrapalhado, todo corrompido, todo egoísta. Nós o chamamos de Pai, mesmo sem saber a grandiosidade do que isso representa. A gente não sabe o tamanho do Senhor, a gente nem vai saber. Nós não sabemos amá-lo direito. O Senhor sabe disso. E obrigado porque o Senhor lê as nossas tentativas de fazer funcionar, as nossas tentativas de dar certo. Às vezes as pessoas olham para as nossas tentativas de dar certo e acham que nós somos falsos cristãos, que nós não estamos à altura daquilo que Deus precisa. E querido Deus, hoje silencia a voz daqueles que têm se levantado em nome de Ti, mas com uma mensagem do inimigo. E faça-nos ouvir a voz do Senhor dizendo nessa noite, como disse para Cristo: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Nós somos amados por Ti. E nós queremos acreditar nisso. Nós queremos que isso impacte a nossa vida de verdade. Nós queremos que realmente isso faça diferença na nossa vida. Nós queremos acordar amanhã sob a forte impressão de que se o dia estiver lindo,
ou for mais um dia cinza curitibano, que ainda assim nós somos filhos amados do Senhor, e nós vamos para a vida como filhos amados teus, como pessoas preciosas aos teus olhos, como sendo gente que o céu ama, que o céu deseja, que o céu quer bem. O Senhor quer ver a nossa vida funcionando, o Senhor quer ver a gente vendo uma vida com significado, com sentido, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos pede para abandonar coisas, para abraçar outras coisas. O Senhor nos pede uma série de coisas por amor, e nós queremos ter a certeza que todo chamado do Senhor é um chamado de amor, é um chamado de um Deus que ama. E se a gente recusar os teus chamados, como muitos têm feito, como muitas vezes nós fazemos, que ainda assim o Senhor continuará nos amando, que a estabilidade do teu amor, a constância do teu amor preencha tudo que nós temos e somos. Hoje, Pai, tem alguns dos teus filhos que aqui estão com o coração ferido e machucado, foram traídos, decepcionados, foram vítimas de diferentes maneiras, de diferentes violências. Aqui estão alguns que apostaram todas as fichas em um relacionamento que não funcionou. Construíram e pensaram que sabiam tudo sobre uma pessoa e de repente descobriram que não sabiam nada, que era uma outra pessoa completamente diferente. Aqui estão alguns que dentro de casa não aprenderam a amar, não aprenderam o que é amor, aprenderam o que é dor, aprenderam o que é sofrimento. Tem alguns aqui, Senhor, que o Senhor sabe que tem ido para casa sozinho e na solidão de casa, sentem o coração apertado. Querido Deus, dê a cada um dos que aqui estão a certeza de que jamais estão sofrendo sozinhos, que o céu sofre junto, que os anjos do céu choram juntos, que o Senhor, que é Deus de todo o universo, sofre junto e se compadece. Que o teu Espírito Santo está sempre no nosso quarto, entrando perto da gente, do ladinho da nossa cama, colhendo as nossas lágrimas, colhendo a nossa dor. Querido Deus, nós pedimos encarecidamente que o Senhor não permita que a crueldade desse mundo nos feche para o teu amor, que nós não sejamos contagiados pela covardia, pela crueldade, pela violência, pela indiferença desse mundo, porque nós queremos ser contagiados por um Deus que ama, nós queremos ser contagiados por um Deus que se importa, por um Deus que compadece, por um Deus que sofre junto. Querido Deus, nós somos teus filhos amados e nós não queremos que nenhuma mentira desse mundo nos convença do contrário. Pai, nós hoje também colocamos em tuas mãos pessoas que são amadas por ti, mas não são amadas por nós. Pessoas que a gente tem dificuldade, uma grande dificuldade de amar. Elas pensam diferente da gente. Elas pensam mal a nosso respeito. São pessoas que o Senhor sabe que nós já desejamos o mal para elas. Dentro de nós já sorrimos quando elas passaram por maus bocados. Nós olhamos para elas de cima para baixo. Ajude-nos a entender que elas são filhas amadas do Senhor, a aceitar que elas são filhas amadas do Senhor e, acima de tudo, a tratá-las como filhas amadas do Senhor. Hoje, Pai, a gente quer ir embora daqui com o nosso coração cheio da certeza que nós somos filhos amados por Ti. Hoje, Pai, eu coloco cada um desses que aqui estão em Tuas mãos. São tantas histórias que tem dentro de cada vida. Pai, ajude-nos a entender que nós não vamos conquistar o Teu amor, porque o Teu amor já é nosso. O Teu amor já é para nós. Talvez tenha alguém aqui tentando, através das tradições, da religiosidade, da obediência, tentando ver se o Senhor vai gostar mais. Ajude esse teu filho a entender que não é esse o caminho. Hoje, Pai, ajude-nos a aceitar a simplicidade do teu amor que a todos alcança. Nós somos teus filhos amados e fazemos essa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tamo junto amanhã, 7h30. Deus abençoe.